E aí, pessoal, tudo bem? Fiquei off aí por um tempo, não consegui muito participar, né, gravar novos vídeos, mas queria deixar claro aí que a gente está de volta. A ideia é continuar com 2 vídeos semanal dessa vez. E nós vamos fazer o primeiro vídeo de tier list de arcos de mangá. Eu vou começar com um mangá, eu inclusive levei e guardei ele, eu acho, com o Jagan. Não sei se vocês conhecem. Eu vou botar algumas imagens para, né, se referir aos capítulos durante o vídeo, né, para vocês entenderem também o que eu estou falando, que eu acho que isso é importante. Mas o Jagan, ele é uma história bem complexa, talvez eu tenha um pouco de dificuldade de explicar até a sinopse inicial ali dele, né? Mas tem o Jagasaki, espero estar falando certo, não tem anime, não tem referência daí basicamente, né? O Jagasaki, ele é o protagonista ali. Ele é um cara bem diferente, assim, é até um pouco difícil de gostar dele de cara. Mas ele não é um cara, tipo, também desgostável, assim, é um cara mais humano, assim, mais compreensível comparado a protagonistas de um shonen, por exemplo, né? E assim, é um cara que de início ele parece estar bem entediado com a vida. Inclusive ele é policial, né? Ele fala que ele tem vontade de pegar a arma dele e atirar em alguém, atirar nas pessoas e resolver logo isso, né? Porque isso ainda dentro desse primeiro arco, que é o arco dos malos sapos, depois eu vou explicar o que é isso também. Ele confessa ali, né, que quando ele era criança, ele acabou se tornando policial porque ele teve a experiência de lutar contra 3 pessoas para salvar um aluno que estava sofrendo bullying quando ele era criança, né? E ele apanhou bastante, mas conseguiu ganhar. Então foi essa sensação de superar as pessoas, poder entrar num conflito agressivo ali para fazer o certo, né? O bem, lutar em nome da justiça, tendo esses conflitos físicos mesmo, né? E aquela sensação ele nunca esqueceu, por isso que ele achou um tédio a vida dele de policial depois, porque ele basicamente lida com bêbados e pessoas querendo se suicidar e probleminhas assim muito simples. Ele é policial local e parece ser um pouco mais interior, né? Não parece ser Tóquio nem nada assim. E aí ele passa meio que a vida num tédio. Ele também tem uma mulher, né? Que ele é casado entre aspas, porque eles não casaram oficialmente, eles moram juntos. Ele não conhece nem os pais dela, assim. E o casamento deles, ela é uma mulher bonita, ele gostou dela em algum momento, mas tipo, é um tédio também o relacionamento. Eles só vivem assim, é meio como se deixasse a vida passar, sabe? Então ele basicamente é um cara muito entediado que constantemente tem vontade de atirar em todo mundo. Mas ele não atira, né? Eu acho que é isso que separa as pessoas completamente malucas de pessoas normais, né? As pessoas não fazem loucuras, algumas fazem, né? Tem isso também. Enfim, acontece que começa a chover sapos pela cidade. Mas, tipo, isso não é noticiado em nenhum lugar. Eu não sei se eles são invisíveis, o que rola. Mas, assim, provavelmente todo mundo que viu tenha sido infectado. São parasitas, né, esses sapos, que isso é revelado mais pra frente, né? Eles são parasitas que entram na pessoa. É insanopatas, tá aqui. Eles são insanopatas e o bichinho que aparece depois chama ele de malo-sapo. Mas o que acontece? Basicamente, chove esses sapos eles se alimentam dos desejos reprimidos ali, né? E vão transformando os humanos em sucumbidos. Então, quanto mais desejo reprimido a pessoa sente, mais ela vai ficando violenta e perdendo a noção de quem ela é e apenas lidando com aquele desejo reprimido, né? Até que certo dia no trem ali, o Jagasaki ele vai intermediar uma briga que tá rolando ali entre um chefe e um funcionário, né? Não briga física, só o chefe gritando com o funcionário no meio do trem. E aí ele vai intermediar ali, o chefe começa a gritar mais ainda com o policial também, que é ele, né? E começa a gritar mais ainda com o funcionário, começa a gritar, gritar, e a boca vai se abrindo assim, e daqui a pouco ele começa a sair mais boca de dentro da boca e ele começa a cortar todo mundo num estilo Parasite, assim, um bagulho muito louco. Inclusive, assim, a arte de Jagan é incrível, é espetacular, tá? Corta todo mundo ali, começa aquela sangueira, e aí o Jagasaki cai no chão, e tipo, o que eu vou fazer? Eu vou atirar no que ele fala que vai atirar, pum!
passa a língua do cara, corta os 2 dedos dele, que ele tava segurando a arma cai. E ele fica ali, putz, queria ter pelo menos atirado em alguém, queria ter pelo menos feito alguma coisa insana da minha vida. Vou morrer agora com essa vida de merda. Aí ele mira assim e faz como se fosse atirar e atira de verdade. Aí, pô, explode tudo ali, né? E aparece uma coruja. Aí aparece uma corujinha ali e tal, que já tinha dado um relance dela antes, mas ela não tinha falado nada. Aí ela aparece e começa a falar com o Jagasaki. Aí ela explica pra ele que o que caiu ali são malos-sapos, né? E esses malos-sapos, que são insanopatas, o nome correto deles, né? Isso é o apelido que eles dão, os malos-sapos. Eles transformam os humanos em sucumbidos através dos desejos reprimidos dele, fazendo eles perderem ali a noção de ego. E aí eles ficam extremamente violentos para ir atrás da vontade reprimida que eles têm. É basicamente isso, tá? O nome da coruja, inclusive, é o Dokurito, né? O apelido dela, ela tem um nome, mas eu simplesmente não lembro desse nome e não anotei em nenhum lugar também. E aí ela fala que tem a missão para ele limpar esses sucumbidos, que daí ela come esses malos sapos, né? Para eles meio que limpar o mundo. E aí o Jagasaki pega e dá um tiro nela, e ela explode e vai pra casa. Aí chegando em casa lá, ele fica pensando ali e tal no que aconteceu. Tipo, um monte de gente morreu, e por mais que ele seja meio doido da cabeça, ele não é, né, um serial killer ou nada assim. E também as pessoas não morreram por culpa dele, né? Foi o monstro ali, o sucumbido, que matou. E ele matou apenas o sucumbido, né? Daí ele fica pensando nisso e aí, cara, aparece um sapo enquanto ele tá conversando com a mulher e ela tá fazendo janta. E aí ele tipo, fica refletindo, né, nos malos sapos, em tudo que ele ouviu e tal. Ele vai tentar pegar aquele malo sapo, mas ele entra na mulher dele. A mulher dele começa a discutir, tipo, você trabalha muito, deve ser muito fácil pra você, né? Você trabalha muito, chega sempre cansado. E aí eu tenho que sentir tipo meu corpo envelhecendo e tal. E aí tá tipo chegando um limite que daqui a pouco eu não vou conseguir mais engravidar. E aí ele começa tipo, mas nem sabia que tu pensava nisso. E ela vai indo assim, e aí ela vai se tornando sucumbida, que tipo, ela tinha tantas coisas que ela guardava pra ela também, por mais que parecesse ser só uma pessoa aleatória. Ela tinha tantas coisas ali que ela guardava também, vai aparecendo esses desejos reprimidos e tal. Ela vira um escorpiãozão, assim, eu vou botar a imagem também. Que cena absurda, né? E aí ele acaba tendo basicamente que matar a mulher dele, né? E aí ele mata ela, daí aparece a coruja de novo na janela. Aí ele pede pra coruja salvar ela, ela fala, não, você acabou de matar ela, não tem como salvar, não dá pra fazer isso. Daí a coruja vai lá e come o sapinho, né? A coruja voltou à vida, aparentemente a coruja não morre, nem ela sabe explicar muito bem isso. Tem um detalhe depois na história que ela vai ganhando inteligência, né? Então, talvez em algum momento ela saiba explicar. E aí a coruja vai lá e come o sapo e faz um cocôzinho. É um caga-bola, eu acho que é o que eles chamam. E aí esse cocôzinho ela esmaga, ela fala que ele tem que esmagar e cheirar, porque senão ele também vai virar um sucumbido. Porque ele basicamente, ao invés de entrar um sapo, entra um girino nele. E aí esse sapo vai se transformar em... Esse girino, aliás, vai se transformar em sapo e ele vai ficar completamente sucumbido em algum momento da vida dele. Daí a coruja fala, tipo, uma hora você vai ter que se matar porque você também vai virar um sucumbido quando você terminar de matar todos os sucumbidos. E parar de ter esse cagabola, que é meio que o que contém ali a insanidade dele, aí ele vai virar um sucumbido também. E aí, inclusive, depois, um pouco mais pra frente, ali ela vai ganhando inteligência de comer, né? Esses sapos. E aí ela começa a se lembrar de algumas coisas ali. E aí ela fala, quando você morrer, eu posso te ressuscitar depois e tal. Aí ele fala pra ela que não precisa me ressuscitar, eu faço isso, eu morro e você ressuscita minha mulher, então. Aí ficou meio que por essa. Nisso ele vai para um casamento. Nesse casamento ele tipo fica no tédio também e tal, não agrada ele lá.
E aí, cara, acontece a primeira cena Enfim, eu vou resumir, eu não vou contar toda a história, né? Mas ele... Acontece a primeira cena que a mulher do casamento fica sucumbida pra todo mundo ver a felicidade dela. Ela fica naquela, tipo, as pessoas têm que se sentirem felizes por mim. E, tipo, é meio que isso que vai sendo o sentimento reprimido dela, né? Dela vira um centauro, assim, muito louco. E quando abre as cortinas pra aparecer ela e o marido, tá ela com o marido furado, numa cena ultra violenta, assim, muito, muito massa também. E ela joga uns negócios que pegam no rosto, assim, e abre a boca pra, tipo, parecer um sorriso, né? Inclusive ela acerta um no Jagasaki, fica ele com aquele negócio fazendo ele sorrir. E aí ele faz. Ele percebe também que ele pode moldar, né? Ele não precisa necessariamente atirar com os dedos apenas. O sucumbimento dele vai esticando, assim, ele faz meio que uma sniper para conseguir matar ela. E aí, nessa sniper, ele vai lá e acerta um tiro. E aí é a primeira vez que ele se sente feliz, parece, assim, no mangá. Daí ele fala, caralho, isso foi foda, isso foi foda. Como é que é do caralho, sei lá, ele fala uns bagulho assim, né? Tipo, muito foda, eu nunca me senti assim. Agora, tipo, não tem mais volta mesmo. Ele tava pensando na mulher dele que morreu, né, há pouco tempo. E tem umas cenas assim, vai rolando meio que um date dele com a policial amiga dele. Mas nada demais, assim, tipo, parece que tá rolando que eles estão se curtindo só. Aparece um tal de Rouba-Rata também. Rouba-Rata, eu não sei nem se eu tô falando certo isso, mas é Rouba-Rata o nome do ser. É um ser claramente meio desprezível. O que ele é? Ele aparece num evento lá e tal, é um cara meio... Tem cara de adolescente, mas tem uns 27 anos, pelo que tá escrito. E aí ele basicamente rouba as identidades das mulheres que deixam cair ali, né? Ele anota o número, depois vai pra achados perdidos. E aí toda mulher que ele acha bonita, ele dá um jeito de invadir a casa depois de estudar a mulher e põe câmeras pra olhar tudo que as mulheres fazem no quarto dela. É basicamente um pervertido, né? E aí, obviamente, ele se masturba olhando isso depois. Então, tipo, o desejo reprimido é o que mais já tem nele, né? Mas o que eu achei legal é que depois da primeira vez que ele faz isso, ele começa a chorar insanamente, assim. Tipo, minha vida vai ser sempre essa merda. E, tipo, ele claramente não é satisfeito com isso, né? Eu achei essa ambiguidade dos desejos humanos que o mangá tenta trazer, eu acho legal. Vamos ver como é que tipo, é trabalhado isso depois, né? Mas eu tô achando muito legal a maneira que isso é trabalhado nesse começo, pelo menos. Cara, aí aparece o Jagasaki também, tem uma hora que ele tá numa praça, assim, pensando justamente sobre essa questão dele ter vencido aquela vez os meninos e, tipo, a sensação de se achar forte e, tipo, poder fazer as coisas sabendo que provavelmente ele consegue lidar com as coisas, né? Isso faz ele se sentir muito seguro e tal. E aí, na hora assim que ele tá pensando sobre invencibilidade e tal, aparece outro não sucumbido. É difícil porque assim, ó, o Jagasaki ele é um não sucumbido. Ele é um cara que tem o sapo lá dentro, tem poder, mas ele é não sucumbido. E aí aparece esse outro não sucumbido também e dá um pau no Jagasaki. O Jagasaki fica lá ferrado, né? E aí ele pergunta o porquê que o Jagasaki tá fazendo isso e tal. E o Jagasaki fala, não, é pra salvar minha mulher e tal, que morreu e não sei o que. Aí ele fala, tipo, que merda, eu gosto do egoísmo do ser humano. O ser humano tem que ser egoísta. E nisso o Jagasaki meio que fala, não, tipo, eu vou morrer quando eu quiser, não é tu que decide minha morte. Aí esse Shiharu fala, tipo, porra, egoísta pra caralho esse pensamento. Da hora, e vai embora. Aí avança um pouco, começa a rolar um pouco mais de romance entre o Jagasaki e a policial. Aparece de novo o Rouba-Rata. E ele acaba se apaixonando por uma das minas que ele tá stalkeando. E as regras que ele tinha entre ele é que, tipo, que ele fosse apenas nunca se envolver, pra garantir que ele não fosse nunca pego, né? Ele ia só stalkear com câmera e coisa e não ia passar disso. E aí ele acaba se apaixonando por uma mina. Ele vê ela chorando ali depois que aparece que o cara termina com ela, um bagulho assim.
E aí ele vai lá e acaba tendo uma interação. Eles saem, conversam, ela é legal com ele, eles começam a ter um clima ali, né, de talvez role algo. E aí ele começa a mudar, tipo, ele tira as câmeras. Eu não sei se ele tira as câmeras ou se ele só desconecta, enfim. Ele para de olhar todas as outras mulheres que ele tinha instalado câmera. Ele começa a quase virar um ser humano, assim, tirando o fato que ele ainda observa ela, né? A mina que ele tá se envolvendo, ele ainda tem câmera lá e cuida tudo. Aí, enfim, ele compra um presente lá de aniversário pra ela, que deve ter sido meio caro, assim, pelo que dá a entender. E aí ele tá olhando na câmera antes de ir, e ela entra em casa com com o antigo namorado dela. Com o cara que terminou com ela e transa ali de novo. E aí ele fica maluco. Assim que o cara sai, ele já aparece lá. Que entrou um sapo nele também, né? Nesse meio tempo. E aí ele já aparece lá, tipo, você não vai ser meu amor, não sei o que, você não falou que ia ser, que ia se envolver comigo, e começa, tipo, a questionar a mulher. E aí nisso ele sucumbe, né? 100%. E aí ele fica, tipo, todo preto, assim, como se fosse um látex ao redor do corpo dele, tipo aquele cara do... Esqueci o nome da série, American Horror Story, que usava um negócio de látex. Fica todo meio assim, e aí ele tem uma língua assim que parece ter um monte de poros. E aí ele põe a língua na boca dela, daí tipo, aonde ele põe a língua na boca da mulher, meio que qualquer, que dá a entender pelo menos, né, que qualquer mulher vai ficar maluca por ele. Aí ela fica maluca por ele e tal, enfim, eles fazem, né, coisas ali. E aí ele fica tipo com esse poder agora, mas não resolveu ali nada, não resolveu, tipo, ele tá vivo ainda, por mais que ele tenha sucumbido, né? E enquanto isso, numa escola um professor sucumbe, vira um sapão gigante assim, muito absurdo, come um monte de gente dentro da escola, devido às frustrações ali de ser um professor mesmo, de ter que lidar com mãe reclamando, de ter que lidar com pressão dos diretores. E aí ele começa a comer todo mundo e tal, e o Jagasaki vai pra lá, atira nele, ele meio que perde a cabeça, mas depois regenera e vai ficando maior, assim, começa a ocupar o corredor inteiro e vai vindo atrás do Jagasaki. Nisso, o Jagasaki começa a achar muito foda de novo, se divertir pra caramba ali, lutando pra enfrentar isso, né? E aí ele sai atirando de todo jeito e tal, tá achando absurdo. Aí nisso a policial que ele gosta aparece lá. Aí fica policial lá e tal, e ele lutando com o bicho, daqui a pouco ele toma distância e vai dar um tiro que provavelmente vai explodir bastante coisa, né? E aí ele vê que a policial tá no meio, daí ele tipo se controla. Ele tava quase sucumbindo, inclusive ele fala isso, eu tô quase sucumbindo, tipo, eu tô no limite. Parece que é isso que deixa ele no hype, assim, do negócio. E aí ele para e salva a policial, só que nisso ele não vai conseguir matar o bicho. Aí o bicho provavelmente vai matar eles. Aí aparece o Shiharu, cara, que é o cara lá que é o outro não sucumbido, que foi lá na pracinha. E aí aparece o Shiharu mata o bicho. E aí ainda dá uma brincada, assim, tipo, foi um bom egoísmo, esse egoísmo seu. Né? A vida humana só começa depois que ela sucumbe. Eu achei esse quadro muito foda. Né? Que ele tem todo esse negócio do egoísmo e tal. Enfim, que ele acha que tem que sucumbir. Então acabou, né, ficando isso. E aí acaba esse arco inicial dos Malos-Sapos quando acaba com eles mostrando no jornal que deu pra ver o Shiharu meio, né, sucumbido, deu pra ver o monstro, e aí aparece um cara que vai explicar na TV o que é, e aí aparece o cara, ele simplesmente mostra o rosto dele como não sucumbido também, né, um ser humano que tá no controle, mas tem os poderes, e aí ele fala que vai explicar, e acabou o arco. Agora eu vou ter que ler o resto e aí a gente continua na semana que vem. Mas enquanto isso, vamos ao ranking então, que é importante também botar isso no ranking, né? Então eu vou abrir aqui o ranking. A gente fez um ranking novo. Aqui a gente vai botar o primeiro arco,
Esses outros aqui, depois eu vou explicar a ordem, né? Mas o arco 1 começa do volume 1 do mangá até o início do volume 3. Aí no volume 3 começa o arco 2, no 5 o arco 3, aliás, no 4 o arco 3, no 5 o arco 4, por aí vai. Mas eu vou deixar bem claro isso, tá? O primeiro arco começa no 1. Eu acho excelente. Não é perfeito, tem algumas coisas que eu não consegui me conectar. Eu não sei se... Eu não sei, tem uns quadros que tipo, é só ele se olhando no espelho. Talvez se eu conseguir encontrar alguma ótica para entender melhor esses quadros, tipo, esses extras que ele põe, assim, tentando mostrar a expressão humana, muitos deles eu não me conectei. Senão para mim seria perfeito. Tem bastante cena de sexo quase explícito ali também. Algumas eu não me conectei tanto, achei um pouco mais do que precisava, sabe? Tudo bem que é uma série sobre a expressão humana, mas eu acho que não precisava tantos, né, detalhes. Dava para mostrar aquilo sem mostrar tanta coisa, né? E tem alguns detalhes também de personalidade, assim, a personalidade do Jagasaki às vezes é um pouco difícil de entender. Ele é bem complexo, mas é difícil se preparar assim para o que vai rolar. Tu não sabe se ele sente coisas, se não. Eu achei esse começo um pouco confuso sobre o protagonista, assim. Achei difícil de se conectar com ele. Por mais que eu gostei pra caralho dele na história, mas eu achei meio difícil. Então eu acho que eu vou deixar em excelente. Vamos ver os próximos arcos. É um início bom, eu acho que tem tudo pra botar os próximos aqui em perfeito, meu Deus. Espero que não tenha nenhum ruim, né? Já que a gente tá lendo. Mas é basicamente isso, então deixa o like aí. Todo view, todo like que deixar é uma força aí pra poder continuar nessa jornada aí do YouTube, né? É um negócio que eu faço puramente por hobby. Então espero qualquer auxílio é bem-vindo, né? E é isso.